Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Núcleo. Hoje nós vamos apresentar para vocês aqui mais um mini curso, né, sobre livro caixinha. No dia de hoje, nós vamos trabalhar com exercícios de memória. O livro caixinha é esse sobre exercícios de memória, como vocês podem utilizar ele nos procedimentos de vocês de atendimento em qualquer área que vocês atuem, ok? Então, essa é a caixinha. Dentro dessa caixinha vem 50 cartas, que agora eu já vou apresentar para vocês. Os autores desse livro caixinha são eu, Regina Maria Fernandes Lopes, né? Sou pós-doutorada pela PUC e tenho outros cursos também dentro da área de neuropsicologia e avaliação psicológica. A Roberta Fernandes Lopes Nascimento, que também é mestre em psicologia, especialista em avaliação psicológica e também atua dentro de avaliação psicológica, e o Paulo Roberto de Oliveira Lopes também, que é pós-graduando em avaliação psicológica, participamos da elaboração desse material. É um material muito interessante para vocês utilizarem no dia a dia, nas atividades que vocês tiverem com pessoas. Então, esse livro, em forma de caixinha, ele, ele vai trabalhar com vários tipos de memória. A memória é uma das funções cognitivas que sofre um grande número de informações, né, que recebemos diariamente e principalmente com o envelhecimento isso vai se modificando. Esses e outros fatores levam as pessoas a queixarem cada vez mais das dificuldades de lembrarem fatos, nomes e acontecimentos. Bom, eu estou falando para vocês aqui de usar as caixinhas com as pessoas idosas, mas vocês podem usar essas caixinhas com várias idades. Vocês podem usar essas caixinhas com crianças que têm dificuldades de aprendizagem, com adolescentes, com adultos. Ela se propõe a ter exercícios de memória, mas que serve para qualquer faixa etária. Vocês podem selecionar as cartas de acordo com as dificuldades de cada criança ou de cada pessoa, ok? Então, são 50 cartas, né, em forma de caixinha, como eu disse para vocês, as 50 cartinhas. Eu vou botar para cá para vocês olharem, tá? Para melhor qualidade de acesso, os arquivos são armazenados pelo indivíduo, né? Pode ser utilizado como material como auxílio profissional. Não é um material, então, restrito a psicólogo, é indicado para qualquer pessoa que individualmente e para profissionais da área da saúde. Então, qualquer pessoa, a pessoa pode comprar para ela pode usar para ela trabalhar com crianças, ela pode trabalhar com adultos, sempre que ela queira estimular a memória dessa pessoa. Os contextos de utilização. Como eu disse, a pessoa pode comprar esse material para uso pessoal, pode ser utilizado na clínica psicológica, né? As psicólogas podem usar sempre quando tem que estimular a memória, vários tipos de memória. Na fonoaudiologia também, as fonoaudiólogas podem utilizar, né? Em fisioterapia, em enfermagem, na terapia ocupacional, os educadores podem utilizar, os psicopedagogos podem utilizar. Sempre vai ser um material muito importante para a estimulação da memória em qualquer fase da vida. Então, o objetivo é estimular as funções cognitivas relacionadas com a memória. Temos a memória, dentro dessas caixinhas, das 50 caixinhas, vocês vão encontrar memória visual, né, memória semântica, memória episódica, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, a memória é uma função muito importante e quanto mais ela for estimulada, melhor a pessoa vai melhorando seu desempenho no dia a dia dela. Então, aqui eu vou apresentar para vocês são as cartinhas, como vocês podem ver aí, ó, qual é o terceiro dia da semana. Então, vocês viram que pode se propor tanto para idosos como adultos, ou como vocês vão selecionando as cartinhas conforme o grau de dificuldade da pessoa, e não por idade. É conforme o grau de dificuldade que a pessoa apresenta. Se uma criança é muito pequena, não sabe qual é o terceiro dia da semana, né, vocês não selecionam essa cartinha. Agora, se vocês podem também orientar ela para ela saber qual é o primeiro dia, qual é o segundo dia, qual é o terceiro dia. Vocês podem fazer um treinamento
com ela, né, estimulando a memória do dia a dia dela. Outra coisa que é importante, quando vocês irão iniciar esse tipo de atividade com uma pessoa, ou a própria pessoa que vai iniciar um treinamento com uma estimulação com essas cartinhas, é importante levar um caderninho, umas folhinhas para fazer anotações, porque vai precisar fazer algumas anotações. Por exemplo, como essas palavras que tem aqui. Nós temos aqui uma cartinha que tem 16 palavras, né? Então, para você memorizou, a pessoa tem que olhar e depois tem que esconder a cartinha e tentar lembrar o maior número de palavras possíveis. Ela também pode lembrar falando, ela pode lembrar escrevendo. Então, quem vai trabalhar com idoso ou com crianças pode usar, então, um caderno para ela fazer anotações, né? Quando vocês vão aplicar numa pessoa as cartas de forma individual, a pessoa pode falar. Agora, se vocês vão aplicar num grupo, é melhor dar umas folhas para elas preencherem um caderninho de estimulação cognitiva. Seria uma ideia interessante. Por exemplo, a memória, né, mais do passado. Memória, qual é o nome da sua primeira professora? É uma pergunta bem interessante para as pessoas, né, principalmente para os idosos. Outra cartinha, outra pergunta. Ó. Observe as figuras por 30 segundos, vire a carta e desenhe as figuras sem olhar. Também é interessante, isso aqui envolve memória visual. Outra aqui que envolve memória para números. A pessoa memoriza uma série de números, né? E vira a carta e depois ela tem que escrever os números que memorizou. Por isso que eu acho importante, ela pode falar ou memorizar. Então, depende da forma como vocês irão trabalhar com as cartas, vocês vão poder, então, fazer esse tipo de fazer atividade diferente. Então, esse outro aqui, ó, olhe para a figura por 30 segundos e vira a carta, o que tem na figura. Então, já é uma foto, assim, de umas pessoas. Então, quanto mais detalhe a pessoa lembrar, melhor. Uma coisa que também seria interessante é fazer mais que uma vez. A pessoa pode apresentar para a pessoa a mesma carta mais vezes. Tanto aquela carta de palavras como de números. Você pode apresentar mais vezes para a pessoa, porque pode apresentar uma vez, ela vai lembrar alguns objetos. Na segunda vez, ela vai lembrar outro número de objetos. Assim, sucessivamente, ela vai fazendo um treino de memorização. Vai estimulando, então, as funções de memória. Então, como eu falei para vocês, os exercícios propostos para ser resolvidos utilizando lápis e papel. Deve-se evitar anotações nas próprias cartas para possibilitar o uso posterior, né? Porque são cartinhas que você pode usar posterior a isso. Caso os exercícios sejam aplicados por um profissional da saúde, sugere aplicar um tipo de escala de triagem de memória antes e depois do treino, como forma, né, de analisar se as estratégias de treinamento de memória trazem alguma melhora nas funções relacionadas com a memorização. Então, se vocês vão utilizar, tanto com crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com déficit de atenção e hiperatividade, que têm dificuldades de memorização, você pode aplicar um tipo de uma escala, né, um screening cognitivo antes, né, em idosos também, para depois propor algum programa de reabilitação ou de estimulação cognitiva, para poder, então, reavaliar posteriormente para ver se as técnicas que vocês estão usando, as estratégias estão trazendo benefício para a pessoa. Okay? Algumas ideias, né, de como utilizar as cartas, o profissional solicita que a pessoa selecione 3 cartas em uma pilha de cartas e realize um exercício por vez. Em grupos, pode dividir cartas em 3 fileiras, no centro em grupo, e solicitar que uma pessoa por vez pegue a primeira carta de uma fileira e realize o exercício. Então, fica interativo, né? Pode trabalhar com grupos de idosos, com grupos de crianças também, e pode ser utilizado pela própria pessoa aleatoriamente, uma cartinha por dia, pode resolver alguns dos exercícios solicitados.
Então, é um material, pessoal, muito interessante para estimulação cognitiva, para vocês terem no consultório de vocês, ou em clínica, ou educadores, um material que vai trazer bastante benefício para as pessoas. Que hoje em dia a gente sabe que a estimulação cognitiva, o cérebro tem uma neuroplasticidade e pode ser muito útil, pode favorecer as pessoas, pode melhorar a qualidade de vida delas, ok? Então, aguardamos vocês em um outro momento. Espero que vocês tenham gostado do nosso mini curso. A gente vai postar outros cursos aqui e tenham um bom dia. Aguardamos vocês então. Um grande abraço.